por aí? Tal como vocês, estou com imensas saudades da escola, mas como não podemos regressar, não nos podemos encontrar, então por estes dias temos que ficar cada um na sua casa e continuar afastados uns dos outros. Vivemos em uma época de pandemia e temos que nos proteger. Como tal, resolvi fazer um videozinho para que possam praticar expressões, para que se possam divertir, podem pedir ajuda aos vossos pais, podem brincar e pedir ajuda aos vossos irmãos mais velhos, mas não saiam de casa. Portanto, então o que é que precisamos? As atividades de expressões normalmente são atividades que nos deixam a sala suja, a casa suja, o espaço, porque nós vamos precisar de vários materiais e são materiais que deixam resíduos. Então, desta forma, eu decidi arranjar uma toalha já usada, uma toalha já velhota, para proteger a minha bancada. E trouxe hoje, vou querer trabalhar hoje com algumas caixas que eu tenho aqui guardadas, portanto, ao invés de as jogar para o lixo, portanto, vou fazer reciclagem. Esta palavra quer dizer de que vou aproveitar e dar-lhe outra utilidade a uma cartonagem, uma ou várias cartonagens neste caso, de ovos. Portanto, já não tenho ovos e eu vou transformar estas cartonagens em algo para fazer uma brincadeira. Vamos brincar transformando-nos em outro ser que não o que cada um de nós somos. Portanto, vamos criar outras personagens. Pensei em começar por criar animais. Como é que é possível? Bom, olhei para a caixa, olhei para a embalagem e então resolvi procurar outros materiais. Provavelmente vou precisar de um lápis, vou precisar de uma... Isto são ferramentas, portanto, uma tesoura, vou precisar talvez de cola e vou tentar transformar esta caixa numa figura que eu espero que seja engraçada, espero que vos faça divertir. Pronto. Então, para onde começar? Esta textura que a caixa tem, portanto, estes relevos podem ser aproveitados. E se eu cortar, vou fazê-lo para vocês verem, vou começar por cortar. Se não conseguirem, se a vossa tesoura não for... Se não tiver uma boa lâmina, vocês peçam ajuda a alguém, portanto, a um familiar, aquelas pessoas que estão aí em casa convosco, para vos ajudarem. E vamos separar estas duas partes da restante embalagem. E o que é que eu tenho? Tenho isto. Ora bem, este formato permite-me arredondá-lo, aqui com a minha tesoura, e vou conseguir conceber uma estrutura que poderá ser transformada nos óculos. Ou melhor, se eu quiser aproveitar esta parte, poderei considerá-la o nariz da minha personagem. Entretanto, eu já tinha feito outros cortes com a outra caixa de ovos que eu tinha ali, portanto já fiz outros cortes e já fiz outros formatos. Este deixei esta parte, este outro cortei, como viram que eu fiz. Portanto, eu posso ter várias versões conforme os cortes que eu fizer. Portanto, neste caso cortei por baixo, portanto cortei aqui por baixo e deu-me... deixei ficar esta outra parte. E aproveitando, com a ajuda do lápis, fiz um buraquinho, e depois com a ajuda da tesoura, eu já fiz
um buraquinho maior e consegui transformar em algo que poderei utilizar como os olhos do meu personagem. Estou gira? Ainda não estou gira. Portanto, agora o que me falta é começar a dar cor e a dar a enfeitar tudo aquilo que eu puder para transformar o que era antigamente uma caixa de cartão, o que era uma caixa de ovos, para uma mascarilha engraçada para poder brincar com os meus amigos, com os meus primos, com os meus familiares mais próximos e transformar-me em outra pessoa, em um outro ser. Após o corte e após termos a forma que nós queremos para o nosso bonequinho, vamos passar para a fase seguinte, que é a fase da pintura. A pintura, como o nome diz, é a utilização de cor para cobrir a superfície e dar-lhe a roupagem que nós quisermos. Portanto, a escolha das cores que vamos utilizar fica ao critério de cada um de nós, e o giro, o engraçado é que possamos utilizar a criatividade e utilizar as cores que realmente, das quais gostamos mais, das quais nos fazem lembrar alguma coisa. A tinta que vamos utilizar pode ser aquela que vocês têm disponível, portanto podem ser os marcadores. Penso que com o lápis de cor terão mais dificuldade, da medida em que a superfície da caixa tem uma rugosidade e é muito mais difícil aderir a tinta do lápis de cor, mas podem ser marcadores ou podem ser tintas de pincel. Portanto, o que são tintas de pincel são tintas em que são mais líquidas, são mais úmidas, e temos que utilizar de facto o pincel para nos ajudar a espalhar a tinta. Portanto, há várias, as aguarelas. A aguarela é uma pasta que depois só consigo, portanto, com a ajuda de muita água, molho o pincel em água e venho procurar a tinta, o tom que quero para realmente pintar. Portanto, este é um tipo de tinta de água. Outra tinta possível de utilização, portanto, são os guaches. Os guaches são pastas que vêm dentro de umas bisnaguinhas, portanto, várias marcas. Eu não estou aqui a fazer publicidade em nenhuma das marcas, é o que estiverem lá em casa. Se tiverem, portanto, estas bisnaguinhas, portanto, têm tinta em pasta que necessita de uma ajuda de água. Portanto, para isso temos que ter godés. O que são godés? São recipientes. Estes, por acaso, tenho-os aqui em uma caixinha, uma embalagem com 3 godés. Existem outras formas de godé. Existe a palete de godés também. Quem não tiver pode utilizar simplesmente uma caixa de iogurte, uma tampinha da água ou do sumo, portanto, um recipiente para colocar um pouco de tinta e um pouco de água, misturar e fazer efetivamente a pintura. Portanto, eu só quero dizer de que, e lembrando aquilo que a vossa professora já vos falou, a professora já vos falou das cores. Pronto, existem as cores tal qual nós as compramos em embalagem, mas existe a possibilidade de nós criarmos outras cores se misturarmos entre elas. Portanto, já fizemos essa experiência com o lápis de cor, já fizemos essa experiência também com a plasticina, quando utilizámos aquela plasticina que se misturava, e agora podemos brincar um pouquinho, vocês aí em casa e eu aqui deste lado, com as misturas das cores, portanto, de origem dos guaches, tá bom? Aqui neste caso vou pôr um bocadinho desta tinta. Estão a ver, é uma pasta, penso que conseguem ver. É uma pasta que está a sair aqui da minha bisnaguinha. Esta tinta, este tom, chamamos magenta, portanto é uma cor específica. E eu agora acho que esta tinta é muito, muito viva e eu preciso que ela fique um pouquinho mais clara. Apetece-me de que, então, junto um pouquinho de branco, eu vou tornar a minha tinta mais clarinha.
E como é que eu sei isso? Sei isso porque agora vou misturar com um pouco de água. A água na guache, a água que eu vou colocar no meu godé não pode ser muita. Então, normalmente eu faço isto. Molho o pincel e deixo cair umas pingotitas de água, umas pinguinhas de água, e faço então a mistura. Faço a mistura, como vocês conseguem ver. E ela, que era tão intensa, este magenta era um rosa bem vivo, está aos poucos tornar-se mais claro. Depois de tanto misturar, tanto mexer, tanto a tinta está mais líquida do que inicialmente quando dentro da bisnaga, então está mais líquida e eu consigo realmente ter uma espessura adequada a poder começar a pintar. E eu vou começar a pintar porque eu gosto muito desta cor e porque me apetece pintar. Estou a fazê-lo e vou pintar e depois misturar outras cores. E assim dou por terminada a pintura do meu pássaro. Transformei a caixa de ovos, uma das partes da caixa de ovos, num pássaro, um pássaro exótico com cores exóticas. Portanto, um rosa, em que eu utilizei como uma mistura de magenta e branco, tornando mais clara a cor magenta. Utilizei também azul e aqui em algumas partes a mistura do rosa com o azul permitiu-se obter aqui um roxo. Penso que está muito engraçado, até porque eu agora, para terminar, considero interessante a fazer-lhe aqui uma aplicação aqui de umas plumagens, algo que eu tinha aqui. Vocês podem utilizar este material ou outro, podem ser tecidos, podem ser miçangas, vocês podem acrescentar ao vosso personagem tudo aquilo que tiverem disponível. Numa altura destas não se pode ir à rua fazer compras, portanto só os bens essenciais. Portanto, neste momento eu tenho a minha tarefa concluída. Poderei utilizá-la só assim, poderei utilizá-la com um daqueles espetos, daqueles palitos de espeto e colá-lo e utilizar como uma máscara que eu ponho e tiro. E poderei ainda utilizar com um furinho que farei em cada um dos lados e um elástico, e ela fica mais tempo, portanto, presa sem a necessidade do auxílio da minha mão, para utilizar a mão para outras coisas. Pronto, esta foi a aula de hoje, portanto o vídeo que eu vos apresento hoje. Eu gostei muito, diverti muito a fazê-lo, espero que vocês também. Não se restringam só a estas cores e estas formas, mas utilizando a caixa de ovos vocês podem fazer muitas outras figuras. Portanto, eu termino deixando algumas imagens inspiradoras para fazer outros trabalhos. Deixo-vos também um link com uma música que podem ouvir simultaneamente quando estão a trabalhar, ou então quando já tiverem a vossa mascarilha pronta, vocês podem brincar ao som desta música. Portanto, termino enviando um grande beijinho para todos. E espero que não se esqueçam de arrumar tudo que fizeram e lavar as mãos. Deixem tudo arrumadinho para que da próxima vez a mãe não se zangue e possamos fazer outra brincadeira parecida. Adeus, até ao regresso. Beijinho.